Olá, gente, Tio Misa na área para mais uma videoaula sobre relações ecológicas. Então vamos lá, em um ecossistema existem dois tipos de interações ecológicas. A primeira delas se chama intraespecífica, que ocorre com organismos da mesma espécie, e interespecífica, com organismos de espécies diferentes. Na videoaula de hoje, irei trabalhar apenas relações ecológicas harmônicas, as relações do bem. Por que relações do bem? Porque em ambos os casos que vou falar aqui, não haverá prejuízo para ambas as espécies. Tanto é que representaremos por os sinalzinhos de mais ou mais zero. O mais está dizendo que não há prejuízo para nenhuma das espécies. E o mais zero também. Só faz nos dizer, tentando interpretar, o mais está dizendo que é positiva para um e na outra não ocorre nenhum tipo de prejuízo ou dano com determinada espécie. Então vamos lá, primeiramente, as intraespecíficas, com organismos da mesma espécie. Eu tenho dois tipos, colônia e sociedade. Vamos distinguir, ou melhor, diferenciar o que é uma colônia de uma sociedade. A colônia, os indivíduos são anatomicamente conectados e atuam em conjunto para a sobrevivência da colônia. Tem dois tipos, isomorfas e heteromorfas. Aí eu pergunto a vocês: o que é isomorfas? O que é heteromorfas? Etiologia da palavra. Iso significa igual ou semelhante. Morfa significa forma. São os indivíduos que apresentam formas semelhantes. Por exemplo, recifes de corais, algas e bactérias. Heteromorfas, hetero, diferente. Morfas, formas diferentes. Então são os indivíduos com formas diferentes e que desempenham funções distintas. Eu tenho o caso da caravela portuguesa, cujo nome científico se chama Physalia physalis, que é formado por colônias de zooides. Vale salientar que pertence ao filo quinidário. Sociedade. Vamos lá. Sociedade, os indivíduos são independentes anatomicamente. Outra característica é que cada indivíduo desempenha uma função diferente. Exemplos de sociedade são os chamados insetos sociais. Quais são os insetos sociais? Formiga, abelha, cupim. Dentro dessa sociedade existem funções. Por exemplo, eu tenho uma rainha, eu tenho um zangão, eu tenho operária, eu tenho soldado. Então, cada indivíduo terá uma função específica. Tudo bem até aí? Vocês conseguiram perceber a diferença entre uma colônia e uma sociedade? Vamos trabalhar agora a relação harmônica interespecífica com organismos de espécies diferentes. Vamos conceituar o que é mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo. Mutualismo. O mutualismo é um tipo de associação obrigatória entre os indivíduos, no qual não haverá prejuízo, representado por mais. Exemplos de mutualismo: associação de uma alga com fungo, os chamados líquens. Eu não sei se vocês lembram. Os líquens, eles funcionam assim mais ou menos. Como é uma associação entre dois indivíduos, o fungo fornece proteção e um ambiente adequado para o desenvolvimento da alga, enquanto a alga faz fotossíntese e fornece nutrientes ao fungo. Uma outra tipo de associação obrigatória é a questão do fungo associado à raiz de plantas, chamados micorrizas. Gente, vamos prestar atenção no que é micorriza. O Enem gosta muito de cobrar algo sobre micorriza. Então, o que acontece? Como é que é essa associação? Essa associação funciona da seguinte forma: o fungo faz com que as raízes aumente a superfície de absorção, no caso de água e sais minerais, enquanto a planta fornece o nutriente. Protocooperação é também um tipo de associação. Nesse caso aqui não é obrigatório.
mas é uma relação de mais, não há prejuízo para ambos. Mesmo eles vivendo, mesmo eles não estão associados, eles só têm essa questão da união deles, da associação deles, não haverá prejuízo para ambos. O exemplo mais famoso é a história do pássaro palito com o jacaré. O jacaré, em determinada hora, abre a boca, o pássaro palito vai lá e se alimenta dos restos e de parasitas que ali estão na boca do jacaré. Um outro exemplo é a questão do gado. Existem milhares de pássaros que ficam sobre o dorso comendo os carrapatos que ali estão. Um outro exemplo é da história da anêmona do mar com o paguro, o ermitão, que é um tipo de molusco que tem uma carapaça flácida que a anêmona se associa a ele, dando proteção. O paguro dá a questão da mobilidade à anêmona, já que a anêmona é césio. Seguindo, temos agora um caso de inquilinismo e comensalismo, que são as outras duas para finalizar a história das relações harmônicas. Inquilinismo é a relação de habitar, comensalismo, uma relação de alimento. Só para que vocês fixem, para que vocês tenham um conhecimento maior. O inquilinismo vai ocorrer, por exemplo, entre a anêmona e o peixe palhaço. O peixe palhaço se esconde entre os tentáculos da anêmona e a anêmona dá proteção a ele. Eu tenho um outro exemplo de um pepino do mar, que um peixe vive inserido, vive dentro do pepino do mar sem causar nenhum malefício a ele. No caso das plantas, eu tenho o chamado epifitismo, que são plantas que vivem na copa de outras árvores sem prejudicar. Um exemplo muito clássico é a questão das orquídeas. Já o comensalismo, como eu falei anteriormente, está relacionado a alimento. O caso mais famoso é a história do tubarão com o peixe rêmora. O peixe tem uma ventosa que se adere ao tubarão e se alimenta dos restos quando o tubarão está fazendo a sua alimentação. Dá uma curtida aí, dá uma joinha. A videoaula de hoje foi sobre relações ecológicas. Vamos continuar estudando que o Enem está bem próximo. É isso aí, um forte abraço a todos.